me chamo Bruna Cassiano e hoje vou falar um pouco sobre a minha dissertação de mestrado em torno da escrita da solidão de Carolina Maria de Jesus na obra Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Nos últimos anos da minha graduação em Letras na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu entrei em contato com essa obra e, findada a leitura, percebi que a solidão se exibia como um fio condutor do sentido, que atravessava cotidianamente a miséria, o abandono, a luta pela vida, a fome, os sonhos e as frustrações que Carolina Maria de Jesus rememorava nesse diário. Aos poucos eu ia percebendo que o Corpo Negro e o Diário de Carolina Maria de Jesus se mostravam como redutos de solidão. Desde então, me pus a perguntar do que era feita a solidão expressada pela narradora dessa obra. E a partir desse questionamento, eu passei a investigar no mestrado que desenvolvi na Universidade Federal da Bahia as particularidades de um eu solitário que era assumido por Carolina Maria de Jesus em Quarto de Despejo, analisando também as construções dos laços afetivos e determinadas experiências cotidianas que se relacionavam à solidão retratada pela narradora. Eu acho importante frisar que, ao longo da minha pesquisa, eu não me esquivei dos efeitos que as memórias de Carolina iriam provocar em mim. É por essa razão que cada sessão do meu trabalho é antecedida por fotografias, por impressões, por recordações que me visitaram quando me senti vitalmente conectada a essa narrativa de fragmentos de Carolina Maria de Jesus. Eu digo que foi colando e descolando os nossos umbigos que busquei apreender na narrativa de Quarto de Despejo não somente o cerne dessa solidão, mas também os seus múltiplos significados e reverberações no meu corpo de pesquisadora. Dessa maneira, eu me empenhei em buscar abandonar um posto historicamente cômodo de quem apenas espia Carolina pelas fissuras da sua frágil habitação e se espanta com o predomínio da fome e da pobreza nesse recinto. Eu costumo pensar que, apesar da dor e da vulnerabilidade que eu lancei nesse gesto, foi preciso adentrar o barraco de Carolina Maria de Jesus, perseguir os rastros dessa escritora para reconhecer a magnitude da sua solidão. E eu evidencio esse meu movimento, esse anseio, na seção introdutória que intitulo de Nas Fissuras do Barraco, e é o espaço onde eu vou sinalizar o caminho do trabalho a ser elaborado. Ao longo desse trabalho, a fim de discutir do que era feita a solidão de Carolina Maria de Jesus, eu vislumbrei 3 caminhos, 3 objetivos que se transformaram em seções do meu texto, a fim de decifrar esse modo particular de ser e estar só, que era expressado por Carolina Maria de Jesus na função de narradora. No primeiro momento da minha dissertação, que eu intitulei de Memórias do Despejo, notas sobre o solo narrativo da escrita de Carolina Maria de Jesus, eu tive como foco as histórias partilhadas entre a narradora e os demais moradores da favela que eram convertidos em personagens dessa trama, tendo em mente a compreensão de que essas memórias compartilhadas davam substância à escrita do cotidiano de Carolina, ou seja, essas memórias fecundavam a sua escrita da solidão. Eu costumo pensar que Carolina alojava nas páginas do diário as histórias de todos aqueles que a cercavam, sujeitos em sua maioria pobres imigrantes, condicionados à exclusão e a um apagamento físico e simbólico em função de políticas de extermínio da população negra e marginalizada. E embora Carolina assumisse um eu solitário que transitava do centro à periferia de São Paulo
coletando e traduzindo por meio da escrita o próprio cotidiano, é perceptível a força de um agenciamento coletivo que está disposto nesse gesto de narrar as memórias do despejo. É com base nessa perspectiva que eu vi a solidão indo além da expressão do eu solitário de Carolina Maria de Jesus. Eu percebi a presença de um coletivo de vidas solitárias, desamparadas, pulsando nas páginas do diário entre as memórias dessa escritora. Eu acho interessante marcar que, há tempos, eu assinalava e repetia a palavra solidão no meu trabalho sem atentar devidamente para a especificidade e para a força desse fenômeno sobre a existência de um determinado grupo social. Então, a essa altura do meu trabalho, eu percebi que era preciso me voltar para uma possível base. Não bastava, assim, eu explorar a superfície do solo dessas memórias do despejo, porque o movimento de pesquisa, naquele momento, exigia que eu fosse além, um pouco mais fundo, pois um novo questionamento surgia, né? O que cabe na palavra solidão? Eu me deixei guiar por essa pergunta, buscando tatear a palavra solidão, retê-la, a fim de conhecer os seus significados entremeados na narrativa de Carolina Maria de Jesus. E retomo esse questionamento na terceira seção da minha dissertação, que nomeio de o que cabe na palavra solidão. E é nesse ponto que eu busco refletir sobre algumas compreensões de solidão, explorando lacunas deixadas por determinadas perspectivas que esboçavam a possível origem, uma condição de emergência para o fortalecimento da solidão na vida humana. No entanto, essas mesmas perspectivas, isso eu pude constatar, não contemplavam a brutal desumanização de mulheres negras e de homens negros desde a colonização e o consequente processo de escravização até os dias de hoje, cujos efeitos ainda perduram. É nessa segunda etapa do meu trabalho que eu me empenhei em voltar o olhar para a força da solidão na construção de subjetividades negras, na edificação de imaginários sociais que ditavam a condição de pessoas africanas e afrodescendentes, para apenas na seção seguinte do meu trabalho analisar efetivamente os significados da solidão na escrita de Quarto de Despejo. Por ora, àquela altura da escrita, era oportuno discutir que a solidão sentida por pessoas negras, da diáspora até a contemporaneidade, nunca foi fruto de uma essência, algo cujo ser conserva. O sentimento de solidão a que me referia era e permanece sendo influenciado principalmente pela forma como mulheres negras e homens negros são percebidos exteriormente. Essa solidão se funda na pele e nos traços que o corpo negro carrega. E é por essa razão que a solidão de mulheres negras como Carolina Maria de Jesus não consta em tratados filosóficos de base eurocêntrica. Esses tratados se pretendem universais e por essa mesma razão nos apagam da história. É partindo do lugar de quem teve a humanidade omitida, contestada, que Carolina irá falar sobre essa solidão principalmente entre sujeitos que sobreviviam às margens, vítimas do despejo. E sendo uma mulher negra em um contexto afrodiaspórico, é possível constatar, sublinhar, que não era uma essência que ditava a condição de ser sozinha no mundo, mas sim a maneira como Carolina era percebida e apontada por sua exterioridade. A sua solidão se fundava dessa maneira no próprio corpo, um corpo movente. Eu digo que é um corpo movente porque, para narrar a cena do cotidiano ali na favela, entre a periferia e o centro de São Paulo, Carolina transitava, ela saía de um lugar a outro. E dessa maneira é possível a gente perceber que a solidão vai se movimentar também, porque ela está diretamente associada a esse corpo negro. E era catando papéis entre o centro de São Paulo e a favela que Carolina ia se narrar, se perceber, se expressar como uma mulher só no seu diário.
Para compreender os aspectos dessa sua solidão, eu passei a tentar seguir os rastros de Carolina, perseguindo esses rastros através de um mapeamento dos espaços de solidão revividos em quarto de despejo. Eu chamo de espaços de solidão essas zonas onde esse fenômeno se mostra com mais força e nitidez. E eu faço esse movimento no terceiro momento da minha dissertação, onde eu busco discutir o quanto as relações intersubjetivas estabelecidas dentro e fora da favela se mostravam fundamentais para a construção do ser solitário de Carolina Maria de Jesus. Quando a gente vai para o centro da cidade durante as leituras de quarto de despejo, a gente percebe que Carolina era vista como representação direta do avesso de ideal civilizatório de modernização que agia na década de 50, segundo uma lógica de segregação socioespacial nas metrópoles brasileiras. É interessante pensar que as espacialidades eram redefinidas mediante o olhar atento de Carolina Maria de Jesus, que relacionava a lógica organizacional da cidade de São Paulo à disposição de uma casa que era organizada em diferentes cômodos. É desse olhar atento que surge a metáfora que dá título à obra Quarto de Despejo. E aqui eu trago uma citação, abre aspas. Eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. A favela é o quintal onde jogam os lixos. Fecha aspas. Pois bem, é nesse contexto que a solidão vai se mostrar na rejeição diária que estava marcada no olhar de quem estava no centro da cidade e via Carolina, mas não enxergava nela nada além de um corpo negro deslocado, fora da favela. E quando ela se descreve ultrapassando os limites da favela e adentrando esses espaços privilegiados, é quando ela vai endossar os contornos de uma solidão vivida por pessoas negras em coletivos brancos. A delimitação espacial, que era realizada na cidade de São Paulo, buscava assegurar uma supremacia branca, mantendo todos os corpos divergentes, e entre esses Carolina se inseria, concentrados em zonas distantes, isolados, como a favela. Por outro lado, a sensação que a narradora nos transmite é a de que, mesmo na favela, a sua presença também era repelida. O seu corpo passava constantemente por um processo de apagamento, algo que relegava Carolina ao plano da reprovação social, no centro da cidade, e ao plano do preterimento afetivo nas imediações da favela. Desse modo, eu pude notar que a solidão de Carolina Maria de Jesus, além de ser intensificada por uma segregação socioespacial que dividia negros e brancos entre a periferia e o centro de São Paulo, era uma solidão também derivada de uma política que visava desarticular todas as vítimas do despejo na favela do Canindé. O racismo, aliado à miséria que marcava a vida dessas pessoas, também fragilizava os laços entre elas. E é por essa razão que, naquele momento da minha pesquisa, se tornou oportuno refletir sobre as reais formas de vida na favela. É na favela que os laços afetivos retratados por Carolina vão se apresentar sob certo aspecto fugidio, oscilante. E eu atribuo isso ao forte vínculo de Carolina Maria de Jesus com o universo letrado, algo que a afastava dos demais moradores que não aprovavam o processo de composição do seu diário e a consequente publicação dessa obra. Nesse contexto, novas rotas de afeto eram criadas, de modo que Carolina Maria de Jesus passava a especificar as suas redes de relação não só entre as vizinhas, mas também entre os homens que compareciam, que cortejavam-na, e ela prontamente rejeitava-os. Nas palavras de Carolina, abre aspas, o homem entra pela porta, o filho é a raiz do coração.
Fecha aspas. Dessa maneira, a gente observa que a própria constituição de família era repensada mediante a dureza da realidade que atingia Carolina Maria de Jesus e as suas crianças, João José, José Carlos e Vera Eunice. A favela ia se configurando, desse modo, como um espaço de solidão sem uma rede de amparo mútua, onde a narradora ia se recolher após longas jornadas de trabalho para reviver no papel as poucas alegrias e os constantes dissabores que eram absorvidos pelo seu corpo. Mas até que ponto esse lugar, a favela, era propício para a elaboração de uma escrita da solidão, eu me pergunto. Quais os atravessamentos do fazer literário de Carolina Maria de Jesus? Eu vou buscar responder a essas perguntas na subseção de título A Solitude em Questão, compondo um lugar de escrita no barraco. É nessa parte do meu trabalho onde eu busco tensionar a palavra solitude, repensando os seus sentidos quando atribuímos essa palavra à cena da escrita de Carolina Maria de Jesus. Será mesmo solitude? A meu ver, escrever envolvia mais um gesto de incrustação do que um isolamento ideal para a composição de uma obra, tendo em vista que Carolina visitava a própria interioridade, mas não conseguia se evadir por completo de toda a realidade exterior, porque era sobre essa realidade que ela precisava escrever. O lugar de escrita de Carolina Maria de Jesus era o instante em que o corpo dela podia repousar e assentar as memórias do vivido. É por isso que eu penso que para Carolina Maria de Jesus, escrever era sinônimo de resistir. E por esse e por vários outros motivos, a sua escrita era revolucionária, se tornou revolucionária. A partir do meu trabalho, eu chego a concluir que a solidão de Carolina Maria de Jesus era uma condição de existência, e a narradora tinha consciência disso. Eu penso que toda revolução se sustenta em uma tomada de consciência. Era preciso saber de si mesma, conhecer a matéria do chão em que pisava, para reverter uma ordem condicionante e aparentemente incapacitante. Dito de outra maneira, era fundamental saber-se sozinha, reconhecer a própria solidão para ir além dela. Era esse o movimento que eu via, que eu vejo na escrita de Carolina Maria de Jesus. Eu saí dessa pesquisa com a impressão de que, embora a solidão possa incidir sobre os nossos corpos e, por vezes, possa orientar a forma como a gente se organiza e se percebe no mundo, nós, mulheres negras, somos vastas demais para caber na palavra solidão. A gente não cabe na palavra solidão. Seria preciso enegrecer e alargar a palavra para fazer caber a vida de Carolina Maria de Jesus, para fazer caber a vida de todas as mulheres que virão depois dela, que vieram antes dela também. Eu costumo pensar que eu me afeiçoei à palavra solidão de tanto buscar compreendê-la e temi por vários momentos a magnitude dessa palavra na vida de mulheres negras por pensar que jamais pudéssemos sobreviver à solidez dos seus efeitos, à dureza dos seus impactos. Mas é possível sim resistir à força com que a solidão recai sobre os nossos corpos. A vida escrita de Carolina Maria de Jesus evidencia que a impossibilidade de se esquivar de uma condição pode nos levar a ressignificar essa condição. Pois é possível negociar com a solidão, tornando-a pedra de toque para a composição de um ideal, para a concretização de um sonho, como o fez a narradora de Quarto de Despejo. Carolina Maria de Jesus deu jeito ao corpo para viver a solidão em todos os lugares, sem ser engolida por ela.